A série do Ben 10 Reboot apresentou uma interpretação bem diferente da franquia original que conhecíamos. Embora muitos conceitos similares, muitos outros foram retrabalhados de maneira diferente. Um caso especial disso nas transformações alienígenas do Ben. Algumas foram mudadas drasticamente, seja em seu visual ou em seus poderes e fraquezas. Outras permaneceram parecidas, mas com feitos e características diferentes, o que não é de menos. Afinal, o universo do reboot como um todo possui muitas diferenças em relação ao universo Prime, tantas que ambos nem mesmo podem coexistir na mesma existência. Ainda assim, é interessante analisarmos os níveis de poder estabelecido no reboot e as capacidades dos aliens nessa versão do universo de Ben 10. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui um top 19 aliens mais poderosos do Ben 10 Reboot. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí em todas as minhas redes sociais que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma novidade incrível aqui pra compartilhar com vocês. Agora o canal tem um Instagram oficial. Eu sei que muitos de vocês já acompanham meu Instagram pessoal e podem continuar por lá, tá? Porque eu ainda vou seguir ativo, vou responder vocês. Mas eu senti que era hora de criar um espaço dedicado só para o conteúdo do canal. E nesse Instagram oficial vocês vão encontrar lá reviews de action figures, unboxings épicos. Lá eu também vou postar conteúdo exclusivo, tá? De fanart de aliens, fanart de Omnitrix, bens alternativos, memes e o que tiver de Ben 10 a gente coloca lá também. Então me segue lá e o link vai estar aí na descrição. Antes de começarmos o top, é sempre importante estabelecer e esclarecer quais serão os critérios utilizados para a classificação de cada transformação. A primeira é a que mais vai pesar, é a capacidade de destruição do alienígena. O quanto de destruição ele pode causar em seu poder máximo será o principal fator dessa classificação. A segunda coisa é que todas as transformações serão consideradas em seu poder e potencial máximo. Então vamos analisar apenas as formas básicas, não vamos considerar as formas de power-up do reboot, como Omnitunados, Omnikicks e Omninaut. A terceira coisa é a capacidade de suporte do alien, ou seja, do quão útil ele é como suporte ou em situações similares. Isso será um fator levado em conta também, embora com menor que os outros fatores anteriores. Por fim, vale deixar claro que só iremos usar nesse top os aliens usados canonicamente pelo Ben do reboot. Não levaremos em conta aliens utilizados por outros bens alternativos ou pelo Kevin com Antitrix, e também não iremos levar em conta fusões de aliens que ocorreram no reboot, apenas os aliens básicos. Então para começar o top temos o Massa Cinzenta em 19º lugar, como o alien mais fraco do reboot. Mesmo sendo bem pequeno em tamanho e fraco fisicamente, nós sabemos que o Massa Cinzenta tem um intelecto calculista e técnico. A mente dele é capaz de gerar energias que levam a atividades sinápticas acelerada e eficiente, permitindo-lhe compreender rapidamente as funções ou então componentes de qualquer dispositivo ou organismo, como confirmado por Dan Corleal. Ele também é capaz de modificar a tecnologia para atender às suas necessidades, como quando, por exemplo, ele converteu um dos drones do Vilgax em um planador. Não só de tecnologia o intelecto do Massa Cinzenta usufrui, sua inteligência vai além da tecnologia. Sua capacidade de visualizar cálculos e formular estratégias rapidamente pode lhe dar vantagem no combate e situações adversas. Ele tem um grande conhecimento da biologia das criaturas vivas e pode usar isso a seu favor contra inimigos mais fortes que ele. Um exemplo que foi demonstrado pelo Massa Cinzenta do Prime, mas que valeria para o reboot, é quando ele incapacitou o Tyrannopod em Omniverse. Seu tamanho também não é totalmente desvantajoso. O tamanho dele permite que ele se esprema em espaços pequenos, ou seja, difícil de ser capturado ao combinar seu tamanho com a sua agilidade e reflexos aprimorados, por exemplo. E ele também pode escalar paredes graças a microventosas em sua pele. Ele tem dentes afiados e sua pele viscosa o torna difícil de agarrar, sendo escorregadio. O Massa Cinzenta também é capaz de realizar saltos aprimorados, sendo capaz de saltar entre vários pedaços de detritos transportados pelo ar, por exemplo. Sendo um ser anfíbio, ele também pode respirar debaixo d'água devido a ter guelras, e também ele possui uma língua preensil que pode ser usada para capturar pequenos insetos. Agora acima do Massa Cinzenta, em 18º lugar, está um dos aliens que mais
mais se diferenciou do Prime, o Insectoide. A principal característica do Insectoide é de que ele possui duas asas insetoides que permitem a ele uma capacidade de voo rápido e ágil, podendo mudar de direção em ritmos excepcionais, tornando uma transformação principalmente focada para voar. Além de voar, a principal habilidade do Insectoide é projetar limo, bem como produzir gás tóxico, metano e saliva. O Insectoide pode excretar fluxos de alta pressão de algum líquido viscoso verde de 2 dutos localizados dentro de seus ombros. Esses líquidos podem ser tornados inflamáveis ou transformados em um adesivo imobilizador. Todas as habilidades de gosma e limo do Insectoide dão a ele um fedor insuportável. O corpo exoesqueleto de inseto que ele possui é bastante forte, permitindo que ele sobreviva ileso enquanto é esmagado por edifícios ou quando é pego em uma grande explosão. Seu corpo possui uma grande força proporcional ao seu tamanho, sendo capaz de carregar cargas pesadas enquanto mantém um voo constante. A força do Insectoide também se estende aos seus pés preenses, como mostrado pela versão do Antitrix do Kevin, o Mariposa, especificamente quando ele moveu a metade frontal do trem sônico do episódio Trem 10. O corpo do Insectoide tem propriedades bioluminescentes, o que significa que ele pode brilhar no escuro. Seus dentes e seus dedos são bastante afiados, no caso dos dedos, o suficiente para arrombar uma fechadura, por exemplo, o que o torna eficaz nesse tipo de situação. A escolha do Insectoide acima do Massa Cinzenta se deve ao fato de que, mesmo Massa Cinzenta sendo útil e versátil, o Insectoide segue sendo capaz de causar uma destruição e sendo mais forte que ele. Apenas imagina aí o estrago que a gosma inflamável dele pode causar ao entrar em contato com fogo, ou então sua geração de gás metano. Indo agora para o 17º lugar está o Cipó Selvagem. O Floral aqui no reboot se tornou um ser humanoide com a capacidade de crescer e retrair partes de seu corpo, como seus membros à vontade. Ele também pode cultivar vinhas para prender outras pessoas, vinhas essas que parecem ser dedos se esticando, e ele também pode usar seus dedos como garras afiadas. Ele é capaz de desenvolver gavinhas semelhantes a videiras em suas costas, que podem ser usadas como pernas para apoiar seu corpo e auxiliar em combate, servindo como poderosos membros extras. O corpo do Cipó Selvagem é muito elástico e versátil. Ele também tem uma flexibilidade incrível, bem como a agilidade aprimorada e a capacidade de realizar escavações. Ele pode cultivar sementes em suas costas que contêm uma série de substâncias que podem ser letais e não letais. Essas sementes também podem crescer em vinhas que ele cria e podem ser explodidas por ele para criar ataques a distâncias ou armadilhas. Como dito antes, o Cipó Selvagem é muito ágil e isso faz com que ele possa se balançar em árvores. Ele também possui uma força aprimorada, pois é forte o suficiente para levantar facilmente o humano como o Doutor Animal, e suas vinhas se mostraram fortes o suficiente para erguer o Vilgax e jogá-lo na superfície de sua nave durante a batalha deles em Omningano Parte 4. O Cipó Selvagem também demonstrou a capacidade de regenerar seu corpo se alguma parte dele for danificada, semelhante ao Fogo Fato na continuidade Prime. Como o Cipó Selvagem original, o do reboot pode criar espinhos em seu corpo e dispará-los de suas mãos como projéteis. Por fim, duas coisas interessantes é o fato de que, sob os efeitos de um enjoo, o Cipó Selvagem pode vomitar pequenas flores verdes que ele é imune à hipnose. Como vocês podem ver, o Cipó Selvagem fica acima dos anteriores principalmente devido à sua clorocinese, que lhe permite criar vastas extensões de vegetação e até construtos de planta. Isso torna uma transformação extremamente poderosa, sendo mais destrutiva e versátil do que as outras anteriores potencialmente poderiam ser. Agora no 16º colocado é o Arraia-Jato. O Arraia-Jato do reboot não é tão rápido quanto a sua versão do Prime. Na realidade, ele não chega nem perto disso. O Arraia-Jato pode voar em velocidades supersônicas apenas, sendo capaz de manobrar no ar com pouca ou nenhuma oscilação, conseguindo mudar de direção facilmente. Uma das suas principais habilidades é a capacidade de disparar rajadas de neurochoques verdes de seus olhos e cauda. No caso da cauda, ele pode carregar suas rajadas de uma forma que lhe permite deixar um rastro verde ao voar. De acordo com Danko Roleal, o Arraia-Jato é altamente adaptável, sendo capaz de respirar debaixo d'água, nadar muito bem e sobreviver no vácuo do espaço. Como é comum nas transformações, o Arraia-Jato tem força e resistência aprimoradas, já que ele demonstrou ser capaz de voar enquanto carregava a Gwen e o vilão Maurice nas costas. Essa força aprimorada do Arraia-Jato se estende até seus pés, que são preenses, evidenciado quando ele foi capaz de carregar uma pessoa enquanto voava. Além dos pés, a cauda do Arraia-Jato também é preênsil, demonstrado quando ele carregou o Sr. Vapor enquanto voava. E claro, como seria de se imaginar, ele possui uma destreza e reflexos aprimorados, sendo capaz de manusear armas de laser tag usando
sua cauda. Os neurochoques do arraia-jato lhe permitem vantagens interessantes, pois sendo neurochoques, seus raios afetaram diretamente o sistema nervoso de seus oponentes, prejudicando seus movimentos ou até mesmo os paralisando. Uma habilidade única do arraia-jato do reboot, que do Prime não tem, é a sua capacidade de gerar tornados ou ciclones com o movimento de seu voo, o que com certeza lhe permite uma capacidade de destruição consideravelmente maior que os colocados abaixo dele. Entretanto, essa habilidade acaba gastando muita energia, prejudicando de ficar mais acima do top. Agora o 15º é uma das duas transformações que apareceram exclusivamente no filme do reboot, Ben 10 contra o Universo. Nesse caso, eu estou falando do Gozma. No filme, o Gozma demonstrou poderes e habilidades, como por exemplo, a característica de um corpo praticamente indestrutível, tornando muito mais difícil que o normal derrotar apenas atacando seu corpo fisicamente. O Gozma também mostrou ser capaz de se esticar, dobrar e deformar o seu corpo em qualquer forma ou formato, tudo isso devido à composição flexível de seu corpo, feito por uma espécie de limo, o que também permite que ele segure ou prenda objetos e pessoas dentro de seu corpo, como por exemplo igual ele fez com o prisioneiro Piscis Volan. Fora ser capaz de alterar sua forma, de se esticar e ter o corpo praticamente indestrutível, o Gozma também pode facilmente se regenerar e se reconstruir caso sua resistência seja ineficaz contra os danos causados por um inimigo mais forte. Além das capacidades naturais do seu corpo, o Gozma tem seu equipamento, que é o seu projetor de antigravidade, responsável por permitir que ele mude seu corpo, forma, comprimento, largura e altura à vontade. Ele também permite que o Gozma levite e voe com uma agilidade avançada, porém a sua principal função é que escala o Gozma bem mais alto no rank, é que, como mostrado no filme, o projetor pode aumentar a atração gravitacional que ele exerce, permitindo que ele puxe o Gozma quando ele tiver peso extra dentro dele, ao ponto de ser capaz de superar a força de atração de um portal. Agora em 14º lugar está a transformação mais fera do Omnitrix do reboot, estamos falando do Ratch. A principal característica que destaca o Ratch são seus atributos físicos. Ele tem uma super força impressionante, bem superior a de todos os anteriormente mencionados. Ele é capaz de perfurar paredes sólidas e erguer um cascano com facilidade. Sua força é tamanha ao ponto de que ele pode produzir poderosas ondas de choque e intensos rugidos. Sendo um felino, a agilidade e os reflexos do Ratch são muito aguçados, permitindo que ele pule muito alto como um gato. Isso também faz ele conseguir escalar com rapidez e facilidade. Unindo isso à força, ele pode carregar cargas pesadas enquanto escala. Correndo de forma mais animalesca em 4 patas, a velocidade do Ratch, que já é impressionante, pode aumentar muito, fazendo ele correr bem mais rápido do que o normal, sendo difícil de ser pego ou acertado. Ele é capaz de fazer tudo isso sem cansar facilmente, devido a um vigor aprimorado. Sua resistência e durabilidade também são notáveis, afinal ele mostrou ser capaz de sobreviver sem muitos danos a uma queda brusca de um grande penhasco. Fora sua força, velocidade e resistência, o Ratch, de forma semelhante às características que antes era do besta, tem um olfato aprimorado, tornando um excelente rastreador. Mas o principal elemento que destaca o Ratch são as suas garras retráteis. Elas podem ser usadas para perfurar, cortar ou esfaquear objetos e inimigos, sendo poderosas e resistentes, mostrado como elas conseguem resistir à alta temperatura das bolas de fogo de um pironita. As garras nas mãos e pés do Ratch também são bem afiadas, assim como seus dentes. Todas essas habilidades combinadas ao fato do Ratch ter várias vezes se demonstrado um excelente lutador, o fazem superior aos anteriores e garantem a sua colocação no ranking. Agora, naturalmente, o Chama sempre é uma das transformações mais completas e versáteis do Ben, e isso faz com que ele fique em 13º lugar. Como de costume, o Chama consegue manipular e gerar o calor solar e o fogo de seu corpo, podendo manipular seu fogo para moldá-lo em qualquer formato, comumente em bola de fogo, ou então criar tornados de fogo poderosos. Ele é capaz de absorver fogo, até mesmo fogo azul. Fora isso, ele pode aumentar o calor em suas mãos para gerar socos flamejantes que causem mais danos aos seus inimigos. Isso combinado à sua super força é algo poderoso, tendo em vista que a sua força natural é capaz de nocautear o humano com apenas um golpe. Seu controle sobre o fogo permite que ele dispare suas chamas por outras partes de seu corpo, como por exemplo, soltar fogo pela sua boca como um dragão, às vezes manifestados através de arrotos. Ele também pode disparar um fogo calorífico em forma de um feixe de laser concentrado com as suas duas mãos. O corpo do Chama é constituído de magma e rochas, o que significa que ele é obviamente imune ao fogo, resistente ao calor e invulnerável ao magma, coisa que naturalmente também o fazem ser bem mais eficiente em resistir a temperaturas baixas do que os outros seres, tornando-o eficiente contra o gelo.
Fora seu ataque de alta potência, o Chama tem uma grande resistência, sendo capaz de aguentar ser arremessado contra vários edifícios em alta velocidade sem sofrer danos, além de ser resistente a poderosas ondas sonoras geradas por inimigos com poderes ou habilidades sônicas. O Chama tem a capacidade de voar em altas velocidades usando um impulso de fogo. À medida que ele envelhecer, esse voo se tornará mais natural, pois ele poderá se transformar em uma bola de fogo e direcionar ondas de calor para longe de seu corpo. O corpo flamejante do Chama permite que ele ilumine lugares como uma vela, e mesmo tendo um corpo assim, ele ainda é capaz de sobreviver e usar seus poderes embaixo d'água, embora em baixa intensidade. Ele também é capaz de usar seu fogo para aprimorar seres como Petrosapiens, por exemplo, os dando um buff, fazendo o Chama ser útil como suporte. Toda essa versatilidade garante ao Chama sua posição atual no ranking. Agora, acima do Chama, de forma irônica, está o que pode ser considerada a sua antítese do reboot, o Enxurrada, o alienígena com poderes de água do reboot, em 12º lugar. Mas por que nesse caso a água é mais poderosa que o fogo? Bom, começando a falar dos poderes do Enxurrada, ele é tão versátil quanto o Chama. Ele é capaz de projetar poderosas rajadas de água extremamente pressurizada dos seus antebraços, do seu respirador e das palmas das mãos. Esses jatos de água são tão potentes que ele pode usá-los para impulsionar quando os dispara por baixo. O Enxurrada não só pode criar esses disparos de água, como também pode manipulá-la, sendo capaz de moldá-la para criar armas como lâminas e chicotes, ou então ele pode manipular para criar vórtices subaquáticos. Ele também mostra o controle e a capacidade de manipular fontes externas de água, o que significa que ele pode absorver a água presente no meio externo para dentro de seu corpo e dispará-la novamente por meio dos antebraços. Quanto a seus atributos físicos, fora ele ter uma agilidade aprimorada, ele obviamente respira embaixo d'água e pode nadar em altas velocidades. O Enxurrada também tem seu grau de super força e super resistência, especialmente sua resistência graças ao seu exoesqueleto blindado. Sua armadura é feita de um material chamado Serpent Glass, o que a torna praticamente invencível e muito resistente a fortes pressões na água. Entre tudo isso, a principal capacidade do Enxurrada, o que eleva sua posição no ranking, é a sua capacidade de manipular a água ao nível de controlar e dominar os outros estados da matéria, podendo controlar água líquida, gasosa e sólida. Ele demonstra isso sendo capaz de criar construtos de gelo e de endurecer a água ao seu redor para criar uma armadura extra de proteção para ele, tudo isso tornando um alien com potencial enorme. Agora, chegando em alta velocidade para o 11º lugar, temos o XLR8, sendo, ao que tudo indica, a transformação mais rápida acessada pelo Ben do reboot durante a série. O XLR8 possui algumas habilidades bem interessantes. No reboot, o XLR8 é capaz de correr em velocidades extremas de 500 milhas por hora, mas ele não se limita só a isso. Ele já foi capaz de chegar à velocidade de 888 milhas por hora em corrida. Ele pode acelerar tanto que o tempo pode parecer desacelerar gradualmente ao redor dele, embora essa façanha cause bastante tensão a ele. Semelhante ao arraia-jato, o XLR8 pode correr rápido o suficiente para gerar ciclones poderosos, capazes de levantar a lata velha. Fora isso, ele também tem outras habilidades derivadas de sua super velocidade, como a capacidade de desferir golpes em alta velocidade em rápida sucessão, um pensamento rápido e acelerado que lhe permite raciocinar mais rápido do que qualquer humano médio e a capacidade de correr sobre paredes e sobre a água. O XLR8 possui atributos como resistência, agilidade e reflexos aprimorados. Sua força aprimorado permite pegar objetos que o Ben não consegue, bem como também carregar vários humanos e outros seres enquanto corre. Como demonstrado pela sua contraparte do Antitrix, o Veloz, o XLR8 pode atingir velocidades altas o suficiente para criar pós-imagem de si mesmo, fazendo parecer que ele está em vários locais ao mesmo tempo. Algumas outras características menores do XLR8 incluem sua cauda prehensile, que ele pode usar para segurar pessoas ou objetos, e embora ele não tenha demonstrado, de acordo com Danko Leal, o XLR8 tem uma viseira escondida em seu capacete, assim como no Prime. Embora todas essas habilidades sejam bem fortes, o mais impressionante no XLR8 do reboot é que, caso o Omnitrix seja atingido por uma fonte de energia externa, o XLR8 poderá correr rápido o suficiente para viajar no tempo. Abrindo agora o top 10, em 10º lugar está ninguém menos do que o Diamante, a transformação de um Petrosapien Subsapien do Omnitrix. Como é evidente, o corpo do Diamante é composto por cristais verdes orgânicos extremamente grossos, o que lhe concede uma cristalocinese. Cristalocinese é a capacidade do Diamante de manipular a estrutura atômica de sua fisiologia
energia à vontade, o tornando capaz de transformar membros do seu corpo em armas cristalinas de diamante, criando coisas como lâminas, porretes, escudos ou para transformar seus dedos em garras afiadas nas quais ele pode aumentar de tamanho várias vezes. Fora isso, ele pode gerar cristais e controlar eles à vontade. Curiosamente, ele pode liberar cristais da sua boca como forma de vômito. A cristalocinese do diamante permite também que ele manifeste gigantescos aglomerados de cristais do solo. Ele pode conjurar e formar paredes e rampas de cristal que ele pode usar para deslizar. E ele pode fazer isso mesmo estando à distância. Ele também pode remodelar os projéteis dele em algumas formas limitadas, como uma mão, por exemplo. Devido aos cristais que compõem o seu corpo, o diamante é capaz de regenerar de forma limitada e de absorver várias formas de energia, principalmente energia de fótons, ondas de luz, por exemplo. Ele e seus construtos são totalmente capazes de absorver ou refletir lasers. Curiosamente, o diamante pode absorver a eletricidade gerada por um climático ou por relâmpagos, entretanto, ele possui um limite de absorção. Interessante notar que a característica de absorver energia era algo que o diamante do Prime só conseguia fazer enquanto estava cromatizado, com a parcela do DNA do cromático. Em relação aos seus atributos físicos, o que mais se destaca no diamante é a sua resistência. Ele é tão resistente ao ponto que é durável o suficiente para resistir a vários impactos físicos, como a mordida de um Piscisvolan. A resistência de seus cristais juntas da sua capacidade de absorver energia o torna um bom alien para ser usado no deserto, já que ele pode absorver o calor solar. Essa resistência ao calor, por tabela, também o torna capaz de ser bufado pelos poderes do chama sem se machucar. O diamante também tem uma força aprimorada e tem uma destreza melhorada devido à capacidade de criar dedos adicionais nas suas mãos. A natureza de seu corpo também permite outros benefícios, como o fato de ele ser imune ao envelhecimento, já que cristais não envelhecem e o seu corpo não emite calor, o tornando invisível para rastreadores de temperatura corporal, permitindo atacar furtivamente inimigos com visão térmica. Ficando superior ao diamante, em nono lugar está o Bala de Canhão, uma transformação completa em vários sentidos, misturando força, resistência e velocidade em uma só transformação. A principal característica e habilidade do Bala de Canhão é, obviamente, a sua capacidade de se enrolar num formato esférico, envolvendo-se em seu revestimento. Uma vez em forma de bola, ele se torna uma roda motorizada que pode chegar a grandes velocidades e aumentar seu impulso rotacional para bater ou atropelar seus inimigos. Semelhante a isso, caso ele caia de uma altura muito alta, ele pode causar estragos muito maiores. Em forma de bola, ele também pode transportar pessoas ou objetos em segurança e velocidade. Como uma bola, o Bala de Canhão pode se ricochetear em superfícies, potencialmente tornando seus golpes ainda mais fortes. Ele pode aumentar sua agilidade, abrindo rapidamente sua forma de bola enquanto estiver no ar, ficando mais rápido e ágil. Também nessa forma, ele fica completamente invulnerável e capaz de refletir de lasers. Em forma de bola, o Bala de Canhão não fica cego, ele é capaz de perceber tudo o que está ao seu redor, pois os pelos do seu corpo agem como bigodes de gato, registrando mudanças no ar e no movimento ao seu redor. Isso junto à sua excelente audição, o Bala de Canhão ganha algo semelhante à ecolocalização, dando-lhe uma visão sem olhos. Entretanto, nos atributos, a força física e a agilidade dele se compara a de um Kina Celerano. O Bala de Canhão tem uma destreza melhorada e um casco muito durável, sendo capaz de refletir lasers e resistir a ácidos e lava. E de bônus, o Bala de Canhão tem algumas características adicionais, como um estômago grande que permite comer grandes porções de comida, um equilíbrio aprimorado que lhe permite mudar rapidamente para dentro e para fora da sua forma de esfera para atender às suas necessidades imediatas, e quando ele fica muito raivoso, pode dar um grito extremamente alto que pode ser ouvido à distância. Agora, continuando com as transformações focadas em sua poderosa força bruta, temos a transformação Tetramanda, o 4 braços, em oitavo lugar. A habilidade mais proeminente de 4 braços, como dito anteriormente, é a sua super força bruta. Fora ser evidentemente capaz de levantar várias vezes o próprio peso, isso lhe permite saltar várias vezes a sua altura em um único salto, até mesmo segurando um objeto extremamente pesado como uma palmeira. Ele pode perfurar vários materiais resilientes com facilidade, e como mostrado em Extinção Alien X, caso seja necessário, ele é capaz de detonar o Omnitrix, o golpeando com bastante força um certo número de vezes. Agora, falando de forma técnica, o 4 braços é fisicamente superior aos apoplexianos, a espécie do Rat. Essa força dele também lhe permite escalar paredes facilmente e usar objetos pesados como armas, como o tronco de uma árvore, por exemplo. Com
Com um golpe certeiro, ele pode dominar e lançar um Sapien Celestial voando por vários metros com soco, e isso, claro, um Sapien Celestial do reboot, que é muito inferior ao do Prime. Como 4 braços é uma transformação quase totalmente focada na sua força física, mas habilidades derivam desse super atributo dele, dentre elas a capacidade de gerar palmadas sônicas e ondas de choque. Da mesma forma que faz isso, ele pode redirecionar gases nocivos expelidos em sua direção ou então usar isso para apagar incêndios. Seus socos com pura força podem gerar ondas de choque também. Essa tamanha força também pode causar terremotos perfurando o solo, desestabilizando o terreno ou formando uma fissura. Não só de força vive o 4 braços, ele também tem uma resistência aprimorada, o que o faz resistir a lasers e ataques formidáveis com dano minimizado, bem como uma tolerância e resistência maior a altas e baixas temperaturas até certo ponto. E por fim, ele também tem a agilidade e reflexos aprimorados, sendo capaz de navegar rapidamente em um parque aquático e pegar vários visitantes em queda livre, respectivamente. Considerando seu foco em força física e todos seus membros musculosos, o 4 braços ainda pode correr surpreendentemente rápido e geralmente acrobático, sendo capaz de pousar com as mãos. Agora, acima do 4 braços não poderia ser outra. Em 7º lugar, sem dúvidas, fica o Enormossauro. Assim como o 4 braços e o Bala de Canhão, o Enormossauro é uma transformação com muito foco na super força. No reboot, a força do Enormossauro é grande o suficiente para permitir que ele seja capaz de destruir facilmente prédios ao seu redor, gerar terremotos ao atingir o solo com força o suficiente, conseguir lutar pau a pau com as transformações híbridas mutantes do Kevin e muito mais. Com isso, ele pode dar palmadas sônicas de formas semelhantes ou então, se não, ainda melhor que o 4 braços. A força do Enormossauro se estende à sua cauda, sendo forte o suficiente para criar poderosas ondas sonoras quando batida contra o chão e sendo forte o suficiente para ser usadas em golpes pesados e rápidos. Com a massa pesada e com espinhos na ponta de sua cauda, esses golpes pesados são ainda mais destrutivos e letais. O Enormossauro possui outros super atributos como flexibilidade aprimorada, agilidade aprimorada que pode ser combinada à sua capacidade de correr de forma quadrúpede, pulos aprimorados em especial, super resistência e durabilidade, e ele também tem uma pele extremamente espessa e blindada, que já mostrou seu valor ao ser resistente o suficiente para suportar tiros de armas lasers e múltiplos impactos pesados das mais variadas origens. Fora isso, ele também já se provou capaz de resistir ao intenso calor gerado sobre um corpo quando ele está na reentrada da atmosfera da Terra. O Enormossauro possui alguns truques extras como rugido alto e poderoso, a capacidade de crescer como sua versão original, o que aumenta drasticamente as habilidades do Enormossauro, o garantindo um pódio maior no ranking. E a mais surpreendente é a habilidade de gerar uma energia para aprimorar o potencial total de seus golpes. Por fim de curiosidade, quando perguntaram ao Danko Roleal qual o nível de força do Enormossauro, ele afirmou que ele estaria no mesmo nível de força do personagem Sasquatch do voo alpha da Marvel Comics. E isso é algo muito impressionante, tendo em vista que o Sasquatch, de acordo com os manuais da Marvel, tem um nível de força 6, o que significa que ele é capaz de usar sua força para coisas com entre 75 a 100 toneladas. Outros personagens da Marvel com esse mesmo nível incluem o Coisa, Colossus, o Carnificina, Odin, o Namor e vários outros. Então, finalmente, agora voltando a falar de uma transformação original do reboot, em 6º lugar colocamos o Surto, o literal Alien X. O Surto por si só não é uma transformação muito poderosa, sendo apenas capaz de disparar laser pelo seu único olho, gerar campos de força, levitar e voar, além de ter alguns atributos como reflexos, velocidade e agilidade aprimoradas, sendo capaz de dar cambalhotas para desviar dos golpes da máquina do Sr. Vapor e sendo ágil o suficiente para se levantar após cair, mesmo com seu formato de X não sendo favorável para isso. O Surto também tem resistência aprimorada, pois também foi capaz de resistir a ser esmagado pelo Sr. Vapor. Mas claro, se o Surto fosse apenas isso, ele não estaria em 6º lugar. Como estamos considerando o Surto em seu potencial máximo, isso inclui ele em conjunto com os outros membros da sua espécie, os Sherges. O Surto pode controlar outros membros da sua espécie se combinando com eles,
clones. Ao fazer isso, ele pode usá-los para construir construtos gigantes, como um grande corpo humanoide ou animalescos. Os construtos controlados pelo surto podem facilmente se reconstruir se forem desmontados. Enquanto o surto sozinho teria apenas força para se levantar, os construtos do surto têm força para destruir edifícios facilmente. Continuando então com os aliens originais do reboot, o alien de quinto lugar é o Tapinha, o quarto alien de clonagem criado para a franquia. A habilidade de clonagem do Tapinha funciona de uma forma um pouco mais peculiar que a forma como os outros aliens, como o Chocante, o Idem e o Eco Eco se clonam. Para se clonar, ele necessita que suas costas sejam atingidas ou pressionadas com pressão suficiente. Após se clonar, seus clones não estarão ligados de nenhuma forma, mas a principal característica da clonagem do Tapinha é que cada clone gerado se torna menor, mais pesado ao ponto de resistir às fortes rajadas de vento, mais denso ao ponto de resistir a ataques do Mordida e mais fortes em uma quantidade proporcional. O Tapinha original também diminui e fica mais forte e resistente à medida que se duplica. Para exemplificar, quando ele se duplica pela primeira vez, as duplicatas têm metade do seu tamanho original e são 2 vezes mais pesadas, densas e fortes. De acordo com o Danko Roleal, é possível que ele se duplique o suficiente para se tornar tão denso quanto um buraco negro, porém isso não o faz ficar muito acima do rank, pois simplesmente demoraria muito para conseguir chegar nesse nível, fora que ele ficaria tão pequeno que mal conseguiria se mover. O Tapinha em si possui atributos como agilidade, salto, velocidade, reflexo, força e habilidades acrobáticas aprimoradas. O seu corpo é imune e resistente ao calor extremo e à lava, ao ponto de que seus clones podem flutuar na lava. O Tapinha pode facilmente fundir seus clones novamente em um só, e semelhante ao Idem, não há um limite conhecido de quantas vezes ele pode se duplicar. Também de forma parecida com bala de canhão, o Tapinha pode virar uma esfera para rolar. Agora em quarto lugar ficou com um peso pesado, o alien exclusivo do reboot que a maioria da fandom sempre quis ver na continuidade Prime. Claro que eu falo do Gax. Assim como o Quatro Braços e o Enormossauro, o principal foco do Gax são seus atributos físicos. Ele possui uma força gigantesca, sendo capaz de facilmente levantar objetos muito pesados como pedras gigantes, árvores e até a lata velha. A sua força é tamanha ao ponto de superar o Quadrisoco, que normalmente já é fisicamente mais forte que o Quatro Braços. O Gax, fora ter super pulo, super agilidade, super reflexo e velocidade aprimorada, que inclusive ele pode combinar com a capacidade de correr de forma quadrúpede para correr mais rápido, também tem habilidades acrobáticas aprimoradas, mas além de sua força, o destaque mesmo vai para a sua super resistência, já que ele é bem resistente ao calor intenso, à lava e às explosões, e pode resistir a ataques poderosos de um Fulmine. Mas o Gax não é um alien 100% físico, ele também pode atacar à distância e queimar pessoas ou objetos utilizando seus poderosos raios lasers ópticos, que podem iniciar incêndios facilmente. Ele também pode transformar seus braços em um conjunto de tentáculos muito poderosos, sendo 5 para cada braço, além de manter a força de seus braços normais. Os tentáculos permitem prender inimigos, balançar e se mover mais facilmente e rapidamente por grandes distâncias em alta velocidade. O Gax tem garras afiadas e ele pode usar para cavar no chão. Ele também pode escalar paredes com suas garras ou tentáculos e pode gerar pequenos terremotos apenas com seu poder bruto. E de bônus, ele tem a capacidade de sentir telepaticamente partes de seu DNA. Afinal, foi assim que o Vilgax conseguiu rastrear o bem. Abrindo agora o top 3 dos aliens mais poderosos, em terceiro lugar fica o maior alien do reboot, o Gigante. Mesmo sendo muito grande, isso não afeta a mobilidade do Gigante, pois ele segue tendo super reflexos, super agilidade e uma velocidade aprimorada, que são bastante consideráveis. O Gigante notoriamente possui algumas partes vermelhas metálicas em seu corpo, como sua crista na cabeça e as lâminas nos braços. Essas partes, por serem afiadas, podem ser usadas para cortar ou perfurar inimigos. Também devido às suas propriedades metálicas, o Gigante pode usá-las para defletir rajadas de laser. O Gigante também é extremamente resistente e durável, sendo capaz de aguentar golpes muito poderosos de inimigos como o Alien V, sem nem mesmo senti-los, além da sua capacidade de sobreviver no espaço. O Gigante é muito poderoso, provavelmente o alien mais forte fisicamente do bem do reboot. Isso tudo devido à sua enorme estatura. De acordo com o Danko Roleal, tecnicamente falando, o Gigante seria poderoso ao ponto de conseguir destruir um pequeno planeta. Se já não bastasse, o Gigante tem o poder de disparar um poderoso raio cósmico verde a partir da borda externa de sua mão direita, cruzando os braços em forma de X.
raio esse que é muito destrutivo e poderoso, superando e muitos poderes de todos os aliens abaixo dele até esse momento. Chegando agora em segundo lugar, o segundo alien mais poderoso do Ben 10 Reboot é um alienígena criado exclusivamente para o reboot, possivelmente o melhor deles, o Choque Rochoso. O Choque Rochoso possui muitas características padrões que outras transformações têm, como super força, super pulo, super agilidade, super reflexos, super resistência, super durabilidade e velocidade aprimorada. Porém, sua principal característica e poder é a sua manipulação energética e elétrica, que provavelmente é a mais versátil dentre todos os alienígenas elétricos da franquia. Sendo uma transformação praticamente feita de eletricidade, o Choque Rochoso pode liberar fortes cargas elétricas azuis de qualquer parte de seu corpo, que ele pode usar para construir várias armas e ferramentas por meio da imaginação, desde espadas, marretas, prisões, paredes ou até bicicletas que ele pode usar para se locomover mais rápido. Essencialmente, ele pode alterar seu corpo para o que quiser. Fora isso, ele também é capaz de absorver fontes externas de energia, esticar seus braços até certo ponto, energizar e aprimorar máquinas com o uso de sua eletricidade, usar sua eletrocinese para mover objetos telecineticamente, criar campos de força, criar faixas de energia que continuam existindo mesmo após destransformar e muitas coisas mais. O Choque Rochoso é obviamente invulnerável à eletricidade. Além disso, se ele for exposto à eletricidade externa, seus poderes eletrocinéticos serão amplificados drasticamente. Porém, com total certeza, as coisas mais apelonas do Choque Rochoso que garantem seu segundo lugar são a capacidade que ele tem de criar buracos de minhoca. Ele também pode aumentar o tamanho de um buraco de minhoca usando sua energia para expandir as partículas. Essencialmente, essa ação poderia destruir todo o universo, dependendo do quanto ele conseguisse aumentar esse buraco de minhoca. Além de que precisamos considerá-lo no seu ápice, que é o Choque Rochoso controlado pelo Alta Sobrecarga, onde, de acordo com o Danko Roleal, com o aumento de poder do Alta Sobrecarga, o Choque Rochoso teria o poder aumentando ao nível de ser capaz de destruir a Terra. E de bônus aqui para vocês, o DNA do Choque Rochoso pode absorver o excesso de carga do Omnitrix e aprimorar os outros alienígenas disponíveis. Então, por fim, em primeiro lugar, para a provável surpresa de muitos, o alienígena mais poderoso do Ben 10 Reboot é ninguém mais, ninguém menos que o Ultra T. Além de ter o padrão de super reflexos, super salto, super resistência e durabilidade, super agilidade, força e velocidade aprimorada, o Ultra T ainda possui um corpo que não é totalmente sólido, dando-lhe uma flexibilidade aprimorada, uma elasticidade aprimorada e a capacidade de alterar entre as formas de um líquido e um ser gelatinoso, permitindo-se remodelar para deixar projéteis ou golpes passarem por ele, criando um buraco em seu corpo à vontade. Por tabela, isso também não significa que ele pode regenerar seu corpo facilmente. A natureza do corpo do Ultra T também permite que ele sobreviva no espaço. Porém, o poder que faz o Ultra T ficar no topo, acima de aliens com a capacidade de destruir planetas, é a sua tecnocinese, fora o padrão de usar nanotecnologia interna para se fundir e possuir qualquer tecnologia e atualizá-la para algo muito mais avançado e futurista, fazendo com que novos recursos se formem nela. O Ultra T tem um poder extremamente roubado de se transformar em praticamente qualquer tecnologia, já que ele tem uma vasta biblioteca de tecnologias alienígenas no seu DNA, como afirmado por Danko Roleal, e isso se estende a coisas provavelmente além de tecnologia, já que o Ultra T já foi capaz de se fundir a coisas como uma armadura e um skate que conseguiu atualizá-lo. Falando das tecnologias que ele incrementa, ele aparentemente não possui nenhum limite do quanto ele pode transformar e atualizar essa tecnologia, ao ponto de que ele já fez a Lata Velha virar uma nave espacial. O controle total que ele tem sobre as tecnologias que incrementa também torna possível que ele as faça explodirem, e de bônus, obviamente, de acordo com a tecnologia que o Ultra T possui, ele as controla tão bem como se fosse seu corpo original, além de que ele ganha todas as características daquela tecnologia, o que aumenta sua resistência, velocidade, agilidade, força e por aí vai. A natureza de seu corpo também permite que ele faça com que a sua cabeça ou seu rosto apareça em qualquer lugar das máquinas que ele possui. Fora isso tudo, temos um dos maiores feitos de aprimoramento do Ultra T, que foi aprimorar o Omnitrix. O fato do Ultra T poder virar tecnologia e ter uma vasta biblioteca de tecnologias alienígenas em seu DNA, dá a ele possibilidades praticamente infinitas, podendo virar qualquer tipo de tecnologia imaginável, incluindo coisas como o Omnitrix. Isso tudo faz o Ultra T
ser potencialmente o alienígena mais poderoso do reboot inteiro, superando até mesmo o Choque Rochoso e o Gigante, que são capazes de destruir planetas. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, ideias de vídeos que vocês querem que eu traga, e também me siga aí em todas as minhas redes sociais, que vão estar tudo aqui na descrição do vídeo. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!